Alanis, Alice Ribeiro, Amanda Pereira, Ana Clara, Ana Júlia, Camila, Carolina Fernandes, Caroline Duarte, Ciro, Cleiton, Débora, Felipe Barbosa, Francine, Glauber, Jéssica Inácio, João Marcelo, Jordélia, Larice, Laura, Luana Montenegro, Lucas, Matheus Soares, Michael, Paulo Henrique, Sara, Thaís Reis, Thalita, Vanusa, Yuri Baião, Yuri Pujone, Yuri Rodrigues e Yuri Samor. Na verdade, eu não pulei. Como você já tinha respondido presença, eu só não falei. Tá joia? Aí, ao final da segunda aula, eu faço a segunda chamada. Pessoal, vocês viram aí qual o ponto da matéria eu parei? Qual a ação especial que nós terminamos, para que a gente possa dar continuidade? Nós chegamos ao final dos embargos de terceiro. Como que está essa situação, Larice? Você sabe me informar? Nas minhas anotações, nós terminamos embargos de terceiro. Nós temos no estudo dirigido 4, ação rescisória. E no estudo dirigido 4.1, nós temos a demarcação e o penhor. Confirmam isso para mim? Consta isso ou não, pessoal? Isso. Vamos lá. Eu vou começar pela ordem invertida, eu vou começar falando com vocês sobre o penhor, né? E a gente faz um gancho lá no processo civil. Então, a gente utiliza uma referência do processo civil. E quando do estudo procedimental, aí nós falamos basicamente do processo civil. Então, a gente faz um pequeno gancho lá no
Código Civil e depois a gente puxa aqui para o Código de Processo Civil. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo o material. Os slides estão passando? Não? Então, só um instante. Conseguem ver aí agora? Tá, ele consegue movimentar os slides? Vocês conseguem ver a movimentação dos slides? Então, vamos lá. Vamos começar a falar basicamente sobre a parte de introdução do penhor, né? Quando a gente começa a falar de penhor, o penhor legal, o penhor ele constitui um instituto jurídico lá do direito material. Então, ele está regulamentado no direito material entre o 1467 e o 1472. Eu centralizo aqui o slide. 1467 ao 1472, lá do Código Civil. Para nós aqui, a gente tem como relevante mencionar o direito material, mas o que nos importa substancialmente na aula de hoje é o procedimento, é o aspecto procedimental. Então, o procedimento é aquilo que nós precisamos aprofundar para termos aí como referência. Então, fique claro que quando a gente fala do penhor, ele é um instituto do direito material. E o que significa, e aí eu vou falar brevemente, de forma bem superficial, não sei se vocês já estudaram penhor, quem dá direito civil é a professora Clarissa. Chegaram a estudar penhor?
Vamos lá. Então, quando a gente fala de penhor dentro do aspecto do direito material, o que significa o penhor? O que nós temos como característica do penhor? Bom, ele se constitui pela transferência efetiva da posse em face da garantia de um crédito. Então, o devedor transfere a posse de algo pela garantia que ele tem em relação ao credor. Então, ele dá o objeto, como se eu transferisse o meu mouse como garantia, transferisse, eu digo, a efetiva posse do meu mouse para a garantia de um débito. Ok? Bom, quais são as hipóteses de penhor legal? Quais são elas? Eu coloco algumas, e dentro dessas hipóteses de penhor legal, é que nós vamos trabalhar o procedimento para que a gente possa ter aí uma visão melhor, uma visão ampla em relação a isso. A primeira hipótese está aí para vocês. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada sobre bagagem, móveis, joias ou dinheiro que os consumidores ou fregueses tiverem consigo na hipótese de não pagamento das despesas. Essa previsão, ela é uma previsão que ele se torna, o hospedeiro ou fornecedor de pousada, ele se torna um credor independentemente de convenção. Não foi convencionado entre eles essa hipótese aí de penhor, e está aqui uma previsão legal para que ocorra o penhor da bagagem, joias ou dinheiro que os consumidores aí, ou fregueses tiverem relacionado nessa hipótese, ok? Bom, outra referência, outra hipótese também que nós vamos trabalhar com ela, coloco aqui também para vocês, tá aí. Aqui faltou a palavra rendas. O dono de prédio rústico ou urbano sobre bens móveis de rendeiro ou inquilino que estiverem guarnecendo o mesmo prédio, na hipótese de não pagamento dos aluguéis, bem como os encargos acessórios ou renda. Então, essas são as hipóteses que nós vamos analisar e nós vamos trabalhar dentro do penhor legal. São essas duas hipóteses. Eu vou colocar aqui para vocês o artigo 1431 do Código Civil. Pois não, Yuri? Yuri Samor, deseja falar alguma coisa? Tranquilo. Então, eu coloco para vocês aqui o artigo 1431. Está lá. Diz assim o 1431. Constitui-se penhor pela transferência efetiva da posse em garantia do débito do credor ou de quem o represente, faz o devedor ou qualquer dele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Está aqui a definição, está lá no Código Civil, esse é o artigo 1431 do Código Civil, ok? Bom, como que é feito isso? Como que isso se estabelece no mundo real? Bom, como que isso é feito? Essa transferência da posse, como que isso é discutido? Como que isso pode ser feito e por que nós estudamos isso
no processo civil. Ora, nós temos aqui uma visão um pouco distorcida quando se fala do penhor legal. Se esse penhor dependeria de homologação do Poder Judiciário ou se esse penhor poderia ocorrer extrajudicialmente. Isso porque nós dependeríamos de uma ordem judicial para efetivar o penhor, ou nós estaríamos diante da possibilidade de se fazer o penhor extrajudicialmente. Então, isso é um ponto que nos leva à conclusão de que se fez necessário o estudo do penhor dentro do processo civil, uma migração do Código de Processo Civil de 73 para o atual, em que nós, e é importante a compreensão disso, nós perdemos a referência, ou não constam mais as cautelares típicas, pelo menos naquela hipótese trazida, e passamos agora a não ter mais essa ideia das cautelares típicas. E, portanto, se faz necessário aí a análise diante do 1470, e aí eu coloco para vocês o 1470 do Código Civil, e aí, olha o que traz o 1470, ele traz para nós os credores compreendidos, o que eu já acabei de mencionar para vocês, do penhor legal, podem fazer efetivo o penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja um perigo de dano, dando aos devedores comprovante dos bens que se apossarem. Então, na verdade, há uma autorização, ok, para que se faça o penhor extrajudicial. Mas então você deve, nessas hipóteses do perigo de dano, e isso está muito claro, você deve então fazer o penhor extrajudicial, e isso com a autorização de que seja feito, antes mesmo de submeter a matéria ao Poder Judiciário. Então, aqui nós já respondemos uma pergunta no seguinte sentido: se faz necessário sempre a utilização do Poder Judiciário? Bom, aqui nós vamos, então, associar o 1470 do Código Civil com o artigo 703 do CPC. Que aí começa o nosso estudo, que significa o quê? Nós migramos de um penhor extrajudicial por perigo de dano e passamos agora a submeter esse penhor extrajudicial à homologação do Poder Judiciário. Então, é possível se efetivar no mundo, na prática, um penhor extrajudicial, nas hipóteses trazidas para vocês do Código Civil, e pedir posteriormente, ou submeter posteriormente ao Poder Judiciário a homologação desse penhor extrajudicial. E aí eu pergunto aos senhores, alguma dúvida na compreensão do aspecto conceitual de como que se realiza esse penhor legal nas hipóteses trazidas para vocês no chat e como que isso se desenvolve para que você, e aí para quem acompanha pela doutrina, e se você olhar o título do CPC, está claro da homologação do penhor legal. Isso significa que você vai submeter ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário homologue o quê? Um penhor que foi feito extrajudicialmente e que está com base no 1470 do Código Civil, ok? Que diz que os credores, compreendidos no 1467, podem efetivar o penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora
dando aos devedores comprovante dos bens que se apossarem. Ok? Até aqui, nesse aspecto conceitual, alguma dúvida dessa relação que se estabelece em 1470 do Código Civil e artigo 703 do Código de Processo Civil? E aí eu deixo para vocês aqui a parte que fala sobre o procedimento a ser adotado. Como que se estabelece, qual o procedimento que se deva adotar aí nessas hipóteses, ok? Bom, e ainda desenvolvemos o seguinte aspecto lá no nosso procedimento, que é o que nos interessa agora nesse primeiro momento, dizendo o seguinte: todo o processo de homologação, ele vai depender de uma petição inicial. Se eu estou dizendo a vocês que depende de uma petição inicial, eu estou dizendo, olha, então se faz necessário preencher quais requisitos? Preencher o requisito do 319 e preencher o requisito do 320. Então, você tem obrigatoriamente que preencher os requisitos do 319 e o requisito do 320, ok? Então, trata-se de uma petição inicial. Por isso que você estuda essa homologação em ações especiais, porque nós estamos diante de uma ação de homologação de penhor legal. Bom, você tem, então, os requisitos. Bom, parágrafo 1º do 703, e eu coloco aqui todo o artigo 703 para vocês. Tá lá. Vocês estão vendo aí o artigo 703, não é isso? Então, no artigo 703, diz assim: na petição inicial, eu já disse, é uma ação, então, trata-se de uma petição inicial, instruída com o contrato de locação ou a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços, a relação dos objetos retidos, o credor pedirá a citação do devedor para pagar ou contestar na audiência preliminar que for designada. Então, dessa passagem, nós extraímos aqui diversas referências. Vamos analisar cada uma delas. Por que que é relevante a análise dessas hipóteses? O que que a gente extrai do parágrafo 1º do 703? Ora, inicial, instruída com o contrato de locação. O que que significa isso? O que que isso tem para nós de referência? Que nós estamos diante de documentos indispensáveis à propositura da ação. Ok? Então, nós estamos diante de documentos indispensáveis à propositura da ação. E aí eu pergunto aos senhores, quais documentos são esses? Ora, daqui você tem uma referência. Ó, instruída com o contrato de locação ou a conta pormenorizada da despesa, um ou outro. Quando ele diz um ou outro, nós estamos falando que não há uma obrigatoriedade, tá? Não há obrigatoriedade de se juntar o original. Basta, então,
a juntada de uma cópia, por exemplo, ou mesmo a conta pormenorizada. Então, esse é um ponto também que nós devemos sempre atentar quando nós estamos diante da análise do penhor legal. Outra situação relevante que o credor, prestem bastante atenção, credor, ele vai pedir, então ele tem que pedir a citação do devedor para pagar ou contestar na audiência preliminar que for designada. Bom, aí vamos com calma. O réu, então, ele vai ser citado para pagar ou alegar a defesa. Então, ele paga ou ele apresenta defesa. Qual o momento para ele apresentar essa defesa? Da leitura se extrai que ele ou paga ou contesta na audiência preliminar que for designada. Com isso, você extrai que nós estamos diante de um procedimento especial. Não é um procedimento comum, ordinário. Bom, se houver o pagamento, ele reconhece o pedido. E o juiz, portanto, homologa e o credor vai devolver os bens. Uma questão lógica. Se houver pagamento e o credor não devolver, a posse passa a ser injusta. Mas não é o nosso caso. Então, ele, no prazo, foi lá e efetuou o pagamento e foi devolvido os bens que estavam na posse do credor. Mas se o réu, agora réu, porque ele foi citado, resolver fazer a defesa, quais seriam os objetos de defesa? O que ele poderia alegar em defesa? Ele poderia alegar que pagou e, portanto, é injusta a retenção dos bens. Esse é o primeiro ponto. Ele poderia ir lá e dizer, olha, há uma retenção da posse de forma ilegal. Eu efetuei o pagamento. Por outro lado, ele pode alegar as matérias existentes no artigo 704, que são elas: nulidade do processo, vício procedimental, extinção da obrigação, pagamento, remissão, novação, não estar a dívida compreendida nas duas hipóteses que eu passei para os senhores, ou, e aqui chama atenção, que foi oferecida uma caução e o credor que não aceitou essa caução idônea. Então, a matéria defensiva existente no 704, ela é bem clara quanto a isso em seus incisos. Ela diz, ora, a defesa só pode consistir em nulidade do processo, vícios no procedimento, extinção da obrigação, nas hipóteses que eu mencionei, a dívida não ser aquelas previstas no início da nossa aula, ok? As duas hipóteses do penhor legal e tiver sido oferecida caução idônea. Então, o rol do 704, ele seria um rol exaustivo, uma vez que o legislador, no seu caput, optou por a defesa só pode constituir em, seria um rol exemplificativo ou seria um rol taxativo? Eu pergunto aos senhores.
Porque, Yuri, não, boa, boa. Bom, na verdade, senhores, segundo a doutrina, isso, Larissa, segundo a doutrina, trata-se de um rol exemplificativo. Mesmo, Yuri, existe uma corrente minoritária dizendo que, na verdade, a defesa continua tendo uma limitação horizontal, ela continua sendo limitada horizontalmente. Na verdade, o que se tem é que não seria somente a matéria elencada no rol do 704, mas você poderia também alegar matérias de ordem pública, que seriam reconhecidas de ofício pelo magistrado, por exemplo, condições da ação e etc. Outra situação é essa que a Larissa trouxe para a gente. Por exemplo, um excesso do penhor. Também poderia ser uma matéria. A outra situação que eu trago para vocês é o seguinte: até qual o momento para a apresentação dessa defesa? Qual o prazo para a apresentação da defesa da homologação do penhor legal? Qual o prazo para vocês que estão participando? O prazo, senhores, é até a audiência preliminar. Então, é na audiência preliminar que ele apresenta a defesa. Bom, e como ocorrerá o procedimento após a audiência preliminar, que ele apresentou a defesa? Aí, o procedimento segue-se o rito comum ordinário, passando a todas aquelas fases que vocês já estudaram. Passa-se a delimitação de prova, o saneador e a instrução probatória, a fase probatória, se o magistrado compreender como sendo necessária a produção de prova em audiência de instrução e julgamento. Isso me chama atenção porque, na verdade, você tem uma diferença, uma peculiaridade até a audiência preliminar. É o 705 mesmo, o Yuri. Eu falei o artigo errado? Ou eu falei o artigo? Ah, sim, perfeito, é porque você está acompanhando. Bom, então, segue-se um procedimento comum. Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma vez, olha que interessante, uma vez citado, designado a audiência, apresentada a defesa pelo réu em audiência, o juiz então colhe as provas dentro de uma instrução probatória lá do procedimento comum ordinário. E aí ele passa concluso a decisão. É óbvio que nós estamos da possibilidade de se acolher ou não o pedido do credor, autor da ação. O que seria o pedido do autor credor? Seria a homologação do penhor legal, para que o juiz homologue, ok? Que o juiz homologue aquele penhor. E ao homologar aquele penhor legal, ele passa agora
a constituir a posse do autor-credor em face dos objetos. Isso denota que a sentença que julga procedente o pedido do autor-credor, ela constitui o autor na posse definitiva do objeto. Em outras palavras, nós estamos diante de uma sentença constitutiva de direito, porque ela vai constituir na posse do autor aquele objeto. Porém, e aí por uma questão óbvia, pode também o juiz não acolher o pedido do autor, acatando tese defensiva. Ele pode, então, não acolher, ou seja, julgar improcedente a homologação desse penhor legal. Se isso ocorrer, ele então ele vai declarar, e aí eu peço a vocês a leitura do 706, parágrafo 1º, ele vai então declarar que não há o direito do autor no penhor. Trata-se, portanto, de uma sentença declaratória. Por ser uma sentença declaratória, o juiz declara que não há os requisitos para o penhor, os requisitos ensejadores do penhor. Ok? Então, nós temos a natureza constitutiva e a natureza declaratória. Ok? Ficou claro desse aspecto daí, da natureza jurídica? E a leitura muito simples, né? Se você olhar lá, trata-se de uma sentença e caberá qual recurso? A apelação. Tá? Outro ponto que eu quero rapidamente passar aqui com vocês é sobre o reconhecimento do penhor extrajudicial. Quando você, e aqui eu volto para pedir a leitura do 703, parágrafo 2º, que traz a possibilidade de se fazer todo esse procedimento na via extrajudicial, em que você vai notificá-lo mediante cartório, uma notificação extrajudicial para em 5 dias pagar o débito ou impugnar a sua cobrança. E aí, ele pode apresentar por escrito, junto ao cartorário, as hipóteses do 704, se aplicando aqui ao procedimento extrajudicial, tudo que eu disse no procedimento judicial quanto à matéria de defesa. Bom, e aí, se ele apresentou a defesa, será levado ao juízo competente, portanto, novamente terá que ser submetido ao Poder Judiciário para proferir a decisão no caso da apresentação de defesa. Se, por outro lado, transcorreu o prazo sem a manifestação do devedor, o próprio cartorário, o notário, irá formalizar a homologação do penhor por escritura pública. Então, você tem algo mais dinâmico quando se está diante da hipótese do 703, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Ok? Tranquilo? Vamos lá, são 10 para as 8, vamos fazer o exercício até as 8 horas.
Tá aí. Qual a relevância para o credor da utilização da via extrajudicial para a homologação do penhor legal? Justifique utilizando como base o artigo 703. Nós temos aí o 1950 e nós temos exatamente aí 10 minutos para fazer, para que a gente não perca tempo, porque eu vou começar a demarcação, eu vou fazer a segunda chamada e que aí a gente já adianta, ok? Alanis, Alice, Amanda Oliveira, Amanda Silva Pereira, Ana Clara, Ana Júlia, Camila, Carolina Fernandes, Caroline Duarte, Ciro, Cleiton, Débora, Felipe Barbosa, Francine, Glauber, Jéssica Inácio, João Marcelo, Presente. Jordélia, Larice, Laura, Luana Montenegro, Lucas, Manuela Risoli, Maico, Natan, Paulo Henrique, Sara, Thaís Reis, Talita, Vanusa, Yuri Baião, Yuri Pujoni, Yuri Rodrigues e Yuri Samu. Eu fico aguardando vocês no exercício, ok? Daqui uns minutinhos voltamos.
Bruno, Oi. era para pedir o e-mail, mas o Lucas respondeu aqui. Obrigada. Bruno, Oi. outra coisa, aproveitar que está nesse intervalo, depois você poderia postar para a gente um material de embargos de terceiro, porque você não postou. Você falou que ia postar e não postou. Tá joia. Obrigada. Nada. Podemos, pessoal, continuar? Eu já até reproduzi aí para vocês o novo material. Militar, divisão e demarcação de terras. É importante também no estudo dessa ação especial que vocês separem aquilo que for demarcação de terras particulares de demarcação de terras públicas. Se vocês perceberem no material, eu coloco lá no início a Lei 6.383 de 1976, que regulamenta o procedimento da demarcação de terras públicas. E aqui o nosso estudo vai ser focado na demarcação de terras particulares. E a previsão dos artigos vai do 569 ao 598. Ok? Então, vocês vão perceber que o material começa com a transcrição da lei da demarcação, divisão e demarcação de terras públicas. Bom, nós começamos o estudo. Eu não estou conseguindo ver se o material está passando aí para vocês. Está descendo aí o material?
tá? Chegou aqui na possibilidade extrajudicial. Ok? Então tá. Eu vou começar mencionando para vocês o artigo 569, porque ele traz aqui eu não me recordo de ter perguntado a vocês. Ficou alguma dúvida em relação à homologação de penhor? Ficou alguma dúvida no aspecto do processo civil? Tudo tranquilo quanto a essa parte? Então vamos lá. Quando a gente fala da demarcação, e aí eu já havia dito a vocês, a gente está fazendo uma referência à demarcação de terras particulares. É importante a análise do 569. Por quê? O 569 traz as hipóteses de cabimento dessa ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Então, o 569, ele traz para nós o cabimento. Ele está dizendo, cabe a ação de divisão e demarcação de terras particulares, que é o nosso objeto de estudo, ao proprietário da ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando novos limites entre eles ou aviventando os já apagados. Ou seja, nós estamos falando do proprietário. O proprietário, então, ele vai ingressar com a ação para que seja o quê? Demarcado, delimitado de forma correta os limites da sua propriedade. Essa é a hipótese do inciso 1º. Já a hipótese do inciso 2º, ao condômino, a ação de divisão. O proprietário, demarcação. O condômino, a divisão, para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. Ao quê? Delimitar os seus quinhões. Com base nessa referência, nessas duas hipóteses de cabimento, no caso da demarcação e da divisão, eu passo a análise específica do material que fala dos requisitos que possibilitam a demarcação ou a divisão extrajudicial. E aí vocês vão ver no material quais são os requisitos para que eu possa fazer mediante a via extrajudicial. Maiores, capazes e a concordância de todos os interessados. Significa que todos estão interessados. Então, tem que haver concordância, seja na demarcação ou na divisão, e, portanto, os condôminos, neste caso, tem que haver concordância de todos. E isso é a maior dificuldade de se utilizar a via extrajudicial. Bom, o que diz o 571? A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concorde todos os interessados, observando no que couber os dispositivos desse capítulo. Ok? Então, é possível? É possível. Tá? Outra situação, e aqui eu coloco bem claramente, e isso aqui, pessoal, esse quadro, tá vendo que eu coloco um quadro, não confundir. Por que que eu fiz esse quadro? Porque, na verdade, o aluno da graduação, ele acaba confundindo
aquilo que nós já estudamos e a ação de demarcação. Ele confunde a reivindicatória, a possessória e a de demarcação. E aí eu coloco essa divisão em 3 quadros. A ação reivindicatória. Existe a exata extensão daquilo que você reivindica. Você sabe exatamente o que você reivindica. A ação possessória. Essa certeza você só obtém por meio da sentença. E aí vocês lembram lá, reivindicatória e possessória. Já a ação de demarcação, olha só que interessante. É basicamente um resumo da parte conceitual. E eu peço a vocês licença para fazer a leitura. Se discute a propriedade e não a posse, sendo o entendimento do STJ. O que nós estamos dizendo na ação de demarcação é que você deve delimitar ou você deve comprovar os marcos, por isso a demarcação, os exatos marcos da sua propriedade. Por isso que o inciso primeiro fala o quê? O proprietário, porque lá nós discutimos a propriedade. Okay? Então, esse quadro que eu coloco aqui para vocês não confundirem, ele é extremamente relevante. É importante que vocês diferenciem a ação reivindicatória, a ação possessória e a ação de demarcação. É muito relevante isso. Ok? Alguma dúvida em relação à diferença entre essas 3, pessoal? Glauber, Larice, dúvida quanto a isso? Thaís. Bom, acumulação dos pedidos, como vocês estão vendo no material aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a própria leitura do texto aí e do artigo 570 traz para a gente que é lista a acumulação dessas ações, ou seja, você pode acumular ou você pode ingressar com a ação de demarcação e ação de divisão, que isso é lícito, tá? E aí, o próprio artigo 570 traz que a demarcação e a divisão poderão estar cumuladas. É lícito a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. Isso, então, significa que você deve, primeiro, deve-se processar a demarcação para depois a divisão. Lembrando que essa separação, essa sequência de procedimento é uma questão lógica, porque primeiro se demarca, depois se divide. Por isso não se entra muito, está aí bem delineado no material para vocês. Eu quero me ater agora ao procedimento. Previsão está lá, do 574 ao 587. Percebam que nós estamos falando de um grupo de artigos maior do que a gente vem estudando nas ações especiais. Está lá, demarcação 574, ele vai até o 587, e esse é o ponto da matéria que nós vamos encerrar ainda hoje para a gente começar a divisão na próxima aula. Bom, como toda ação, trata-se de uma petição inicial. Se é uma petição inicial e
a referência que se tem é de que nós estamos diante do quê? Da discussão, lembre do quadro que eu coloquei nesse material. Aqui se discute o quê? A propriedade. Se eu estou discutindo a propriedade, faz necessário, então, como documento indispensável à propositura da ação, o documento que comprove a propriedade, ou seja, eu tenho que juntar na inicial o título de propriedade. Pronto. 2 pontos que estão aqui no material, também, legitimidade e a competência do juízo. Vamos lá. Documento indispensável, documento de propriedade. A legitimidade, previsão do 575. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação de imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, se tiver interesse, intervir no processo. Nesse caso dos condôminos. Mas quando eu tenho diante, não é uma hipótese de condômino, mas uma hipótese de propriedade, eu ingresso, legitimado ativo, o proprietário. Não há muito o que se discutir aí. E é importante que, nos casos dos condôminos, deve-se requerer, portanto, o quê? A intimação dos demais, eles não figuram aí, a intimação dos demais para, se quiser, interferir no processo. Qual é a competência? Competência absoluta, que é o local do imóvel, ok? E se o imóvel tiver em diversos locais, ou em 2 locais, você vai aplicar a regra do 47, combinada com a do 60, tá aí para vocês essa questão. Então, é sempre do local do imóvel. E aí a gente começa a analisar o aspecto procedimental. Hipóteses já configuradas, legitimidade, competência e requisito específico da petição inicial. Deve estar o quê? Instruída com o título de propriedade. Bom, feito isso, preenchidos os requisitos da petição inicial, 319, 320, irá determinar a citação dos réus. E os réus, então, terá o prazo comum de 15 dias para contestar. Ok? Tá lá. Perfeito, tudo direitinho, tá aqui no material. Prazo de 15 dias para contestar. Ora, após a contestação, vai seguir o procedimento comum ordinário. Agora, começa a análise dos aspectos procedimentais específicos. E aqui o primeiro deles, que é de suma importância nessas ações de demarcação. Vejam, o juiz, antes da prolação da sentença, o juiz, então, vai designar uma perícia. Bom, por quê? Nós estamos falando de demarcação de imóvel. O que o juiz determina nessa perícia? O juiz determina que seja delineado, que seja traçado a demarcação correta daquele imóvel. Eu gostaria de saber se vocês estão compreendendo que tipo de ação é essa, vocês estão entendendo do que se trata. É muito comum em loteamentos, né, em zona rural, que passa cerca para lá, vem cerca para cá, e você entra com uma demarcação. Compreenderam isso? Vocês estão pegando essa essência? Por quê? Nos termos do 580, o juiz, então, vai requisitar uma prova pericial e as partes irão indicar assistentes técnicos e apresentar requisitos. Está aqui no material grifado para vocês. E aí, o perito, então, vai delinear, né, vai traçar a linha demarcada.
E aí, pessoal, é importante que, com base na perícia, a sentença vem fundamentando, lembrando aos senhores que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, analisar o laudo dos assistentes técnicos, tá? Isso aqui a gente tem como norte no processo. E aqui é importante que vocês saibam que a sentença proferida, ela determina, ou seja, ela vai determinar o traçado, a demarcação, e ela determina também, através de dispositivo, a restituição da área invadida, reconhecida na perícia. Claro, se houver, né? Tá aqui o material fazendo uma ressalva, ok? Então, é importante que vocês saibam que ela vai demarcar, mas além da demarcação, a sentença determina a restituição. E está lá no parágrafo único do 581, a sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando domínio ou a posse do prejudicado ou ambos. Tá? Isso é muito relevante. Tá aí, ó. Ok? Isso é muito relevante para nós. Lembrando, e aí eu quero fazer uma observação em relação ao artigo 583 e o artigo 584. As plantas das casas, dos imóveis, perdão, serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo. E aqui vem toda a orientação que deve ser seguida pelo perito, assim como o 584, assim como o 585, ok? O 586. E vejam, a manifestação sobre o laudo, ela tem um prazo específico de 15 dias. É um prazo que, costumeiramente, esse prazo é menor para a manifestação do laudo pericial. Mas aqui, 15 dias, pela complexidade e pelos requisitos, tá, do laudo pericial. E aí, segue-se ao 587 de forma clara, e aí você já sabe que a sentença proferida, ela é recorrível por apelação. Acho que não há nenhum segredo quanto a isso. Eu pergunto aos senhores, alguma dúvida em relação à demarcação, principalmente a diferença entre reivindicatória e possessória? Dúvidas, senhores? Glauber, dúvida? Laura? Tudo tranquilo? Dúvida em relação a alguma questão do simulado da OAB? O simulado da OAB é tranquilo também? Não tá. Então eu encerro aqui, desejando aí todo mundo uma boa noite. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau a todos. Um abraço.